Jair Messias Bolsonaro Gon é um capitão reformado, político e atual presidente do Brasil, filiado ao Partido Liberal. Foi deputado federal por 7 mandatos entre 1991 e 2018, sendo eleito através de diferentes partidos ao longo de sua carreira. 3 de seus filhos também são políticos: Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Elegeu-se à presidência do Brasil também pelo PSL, ao qual foi filiado até novembro de 2019. Bolsonaro formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977 e serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo do Exército Brasileiro. Tornou-se conhecido do público em 1986, quando escreveu um artigo para a revista Veja no qual criticava salários de oficiais militares. Por causa disso, foi preso por 15 dias, apesar de ter recebido cartas de apoio de colegas do Exército. Foi absolvido 2 anos depois. Carreira militar. Prisão. Em 1986, quando já servia como capitão, no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, Bolsonaro foi preso por 15 dias após escrever, na seção Ponto de Vista, da revista, de 3 de setembro de 1986, um artigo intitulado O Salário Está Baixo. Para Bolsonaro, o desligamento de dezenas de cadetes da AMAN se devia aos baixos salários pagos à categoria de uma forma geral, e não a desvios de conduta, como queria deixar transparecer a cúpula do Exército. A atitude de seus superiores levou à reação de oficiais da ativa e da reserva, inclusive do general Newton Cruz, ex-chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações no governo João Figueiredo. Bolsonaro recebeu cerca de 150 telegramas de solidariedade das mais variadas regiões do país, além do apoio de oficiais do Instituto Militar de Engenharia e de esposas de oficiais, que realizaram manifestação em frente ao Complexo Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar 2 anos depois. Carreira militar. Carreira militar. Porém, após refletir, chegou à conclusão de que deveria ter prestado concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Ascensão na carreira política. Deputado federal. Bolsonaro em eleições para deputado nas eleições de 1990, elegeu-se deputado federal, também pelo PDC. Enquanto deputado, Bolsonaro concorreu também à presidência da Câmara. Em fevereiro de 2017, Bolsonaro concorreu pela 3ª vez ao cargo obtendo apenas 4 votos. Ele já havia disputado o mesmo cargo em 2005 e 2011, tendo sido derrotado em todas essas tentativas. Bolsonaro foi titular da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e suplente da. Em março de 2005, Bolsonaro foi condecorado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a admissão à Ordem do Mérito Militar no grau de Grande Oficial Especial. Bolsonaro desistiu de tentar uma 8ª reeleição para o cargo de deputado federal a fim de disputar a presidência da República em 2018. Ascensão na carreira política. Vereador do Rio de Janeiro. Em 1988, entrou na vida pública elegendo-se vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo. Seu ingresso na política aconteceu por acaso, pois sua vontade era dar continuidade na carreira militar. Candidatura à presidência da República. Atentado. Em Juiz de Fora, Minas Gerais. No dia 6 de setembro de 2018, Bolsonaro foi vítima de um ataque à faca durante uma campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi atingido no abdômen e necessitou passar por um procedimento de laparotomia exploratória na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Adélio Bispo de Oliveira,
identificado como o autor do crime e posteriormente preso, declarou, no boletim de ocorrência, que o fez, a mando de Deus. Adélio foi filiado ao entre 2007 e 2014. O partido emitiu uma nota classificando o atentado como um grave atentado à normalidade democrática e ao processo eleitoral. Após o atentado, ele fez 2 cirurgias e recebeu alta no final de setembro. O esfaqueador de Bolsonaro foi preso, julgado e absolvido. Bolsonaro disse que recorreria da decisão, entretanto a sentença transitou em julgado. No dia do atentado, os demais candidatos à presidência Álvaro Dias, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, Marina Silva, Cabo Daciolo, João Goulart Filho e repudiaram o ataque através de redes sociais. O presidente da República, Michel Temer, classificou-o como intolerável. A ex-presidente Dilma Rousseff referiu-se ao ataque como lamentável e relacionou a motivação do crime com opiniões defendidas pelo candidato. Candidatura à presidência da República. Desempenho eleitoral. Bolsonaro em eleições para presidente obteve 49.276.990 votos no primeiro turno da eleição, que ocorreu dia 7 de outubro, o que corresponde a 46,03% dos votos válidos, sendo o mais votado do turno. Como nenhum candidato atingiu 50% dos votos válidos, o Tribunal Superior Eleitoral convocou o segundo turno da eleição, disputado entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores. Jair Bolsonaro venceu em 16 estados e ultrapassando 50% dos votos em 13 estados. E Bolsonaro durante a comemoração pela vitória nas Esquerdano dia 28 de outubro sucedeu-se o segundo turno da eleição, e Jair Bolsonaro confirmou o resultado do primeiro turno, obtendo 57.797.847 de votos, elegendo-se assim com êxito o Bolsonaro repetiu a vitória em 15 estados onde ganhara no primeiro turno e também no Distrito Federal, mas não conseguiu manter a vitória no Tocantins. Bolsonaro interrompeu o ciclo de 4 vitórias consecutivas do Partido dos Trabalhadores, que se repetia desde 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva venceu a daquele ano. Bolsonaro é o 10º militar que chega à presidência da República, o primeiro desde o princípio da. É também o primeiro eleito à presidência da República. Outros ítalo-brasileiros que ocuparam o cargo de presidente foram Ranieri Mazzilli e Itamar Franco, que foram, e Emílio Garrastazu Médici, presidente eleito indiretamente durante a Presidência da República. Relações internacionais. Durante a campanha presidencial de 2018, Bolsonaro disse que faria mudanças consideráveis nas relações internacionais do Brasil, dizendo que o precisa estar a serviço dos valores que sempre estiveram associados ao povo brasileiro. Ele também disse que o país deveria parar de louvar ditadores e atacar democracias, como Estados Unidos, Israel e Itália. No início de 2018, ele afirmou que sua viagem aos 5 países democráticos dos Estados Unidos, Israel, Japão, Coreia do Sul e Taiwan mostrou quem seremos e que gostaríamos de nos unir a pessoas boas. Bolsonaro mostrou desconfiança em relação à China durante toda a campanha presidencial, alegando que o país asiático comprar o Brasil. Apesar disto, ele afirmou que deseja continuar a negociar com os chineses, mas também disse que o Brasil deveria fazer melhores acordos com outros países, sem nenhuma agenda ideológica por trás disto. Bolsonaro disse que sua primeira viagem internacional como presidente seria para Israel. Ele também afirmou que o Estado da Palestina não é um país, então não deveria haver embaixada, e acrescentou que não negocia com terroristas.
Bolsonaro também elogiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua filho de Bolsonaro, indicou que o Brasil deveria se distanciar do Irã, romper relações com o governo de Nicolás Maduro na Venezuela e realocar a de Tel Aviv para Jerusalém. Bolsonaro é considerado o candidato mais pró-americano no Brasil desde a década de 1980. Os membros do disseram que ele iria melhorar dramaticamente durante uma manifestação de campanha em outubro de 2017 em Miami, na Flórida, ele saudou enquanto gritava, USA, para uma grande multidão. O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Don Bolton, elogiou Bolsonaro como um parceiro de mentalidade semelhante, e disse que sua vitória era um sinal positivo para a América Latina. No nível regional, ele elogiou o Maurício Macri por encerrar o regime de 12 anos de Cristina Fernandes de Kirchner, que ele considerava semelhante a Embora ele não tenha planos de deixar o Mercosul, ele criticou o bloco por considerar que ele priorizava questões ideológicas em vez de questões econômicas. Um ferrenho anticomunista, Bolsonaro condenou o ex-líder cubano Fidel Castro e o atual regime. Bolsonaro elogiou o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, dizendo que aprendeu com ele patriotismo, amor pela pátria, respeito à sua bandeira, algo que se perdeu nos últimos anos aqui no Brasil. E governando pelo exemplo, especialmente naquele momento difícil da Segunda Guerra Mundial. Presidência da República. Programa Educacional. O governo Bolsonaro preparou um projeto de lei para regulamentar o ensino domiciliar no Brasil, com os requisitos mínimos que pais ou responsáveis legais devem cumprir, tais como o cadastro em uma plataforma a ser desenvolvida pelo Ministério da Educação e a possibilidade de avaliação. Em 2018, no entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu não reconhecer o ensino domiciliar, por não haver no país previsão constitucional sobre o tema. Durante a discussão no STF, manifestaram-se contrárias ao homeschooling, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República. Em 3 de abril de 2019, o colombiano Ricardo Vélez, afirmou que os livros didáticos de história passariam por uma revisão para que as crianças possam ter a ideia verídica, real, do que foi a sua história, e citou como exemplo o golpe de 1964, que classificou como constitucional, e a ditadura militar, que disse ter sido um regime democrático de força. A fala do ministro irritou a cúpula militar por criar um desgaste desnecessário. Em 8 de abril de 2019, Vélez foi demitido do MEC sob a alegação de falta de expertise e gestão, que, por conseguinte, levou ao acúmulo de problemas internos da pasta. No final de abril, a nova gestão do Ministério da Educação, sob o comando de Abraham Weintraub, anunciou o bloqueio de 30% na verba das instituições de ensino federais, entre as 60 universidades e os quase 40 institutos em todo o país. Inicialmente, o ministro havia anunciado o corte de verbas da UFF e UNB, que, segundo ele, estiverem fazendo balbúrdia. Posteriormente, o corte foi ampliado para todas as universidades federais. De acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o contingenciamento atingiu 20% da verba para custeio, e 90% da verba de investimento. Esses custos, para o governo, são considerados despesas discricionárias, ou seja, não são obrigatórias, com o bloqueio correspondendo a cerca de 3,5% do orçamento total, que estariam sendo segurados para serem liberados após setembro. Em maio, o MEC anunciou que também estudava descentralizar investimentos aos cursos de filosofia e sociologia,
o que mobilizou um manifesto contrário à proposta assinado por representantes de universidades com prestígio mundial, como MIT, Sorbonne e Presidência da República. Postura diante da pandemia de Covid-19. Presidência da República. Crise militar. Em março de 2021, uma crise militar foi desencadeada quando as mais altas autoridades militares renunciaram como resposta às tentativas de Bolsonaro de politizar as. Durante seu governo, Bolsonaro nomeou uma quantidade sem precedentes de militares para a administração pública e buscava angariar, em troca, o apoio dos militares, inclusive através de manifestações públicas favoráveis às políticas de seu governo e contrárias às medidas adotadas pelos governadores para o enfrentamento do Covid-19. O presidente também tinha a intenção de decretar estado de defesa como forma de aumentar seus poderes. Após a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, os comandantes Edson Pujol, Ilques Barbosa e Antônio Carlos Moretti Bermudes resignaram. Em um ato inédito na nova república, os comandantes queriam indicar a contrariedade a qualquer interferência política dos militares. A crise foi considerada uma tentativa de Bolsonaro de aumentar seu poder sobre as Forças Armadas, mas as ações das autoridades militares brasileiras revelaram a determinação das Forças Armadas de se manterem longe da política, apesar de levantar preocupações sobre o envolvimento dos militares na política e a possibilidade de um autogolpe por parte do presidente Bolsonaro. Presidência da República. Governo Jair Bolsonaro. Além de Pontes, Bolsonaro já havia feito outras duas nomeações ministeriais, como ministro da Economia e Augusto Heleno, general da Reserva, como ministro da Defesa. Presidência da República. Política Cultural. Ex-secretário especial da Cultura, parafraseou um discurso de Joseph Goebbels ao som da ópera, de Richard Wagner. Após o anúncio, secretários da Cultura de 18 estados lançaram um manifesto pedindo a manutenção do órgão. Vida pessoal. Acusações de corrupção. Vida pessoal. Genealogia. Bolsonaro é descendente de imigrantes e, com provável origem mais remota também. Pelo lado materno, Bolsonaro tem ascendência integralmente italiana, e seus avós eram ambos nascidos na cidade de Lucca, na Toscana. Pelo lado paterno, é bisneto de italianos do Vêneto e da Calábria, tendo também um bisavô originário de Hamburgo, na Alemanha. A grafia original do sobrenome era Bolsonaro. Segundo declaração do próprio Jair Bolsonaro, seu bisavô era e foi soldado da Wehrmacht de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha opção, ou era soldado, ou era paredão, declarou ele. Todavia, segundo a genealogia apresentada, Carl Carlos Intze, bisavô de Bolsonaro, nasceu na Alemanha por volta de 1876 e chegou ao Brasil ainda criança em 1883, 5 décadas antes do início da Segunda Guerra na Europa, portanto tinha 54 anos quando Hitler chegou ao poder e 69 anos no fim da Segunda Guerra Mundial, sem que haja nenhuma evidência que tenha deixado o Brasil nesse período. Seu bisavô alemão morreu em Campinas em 16 de março de 1969. Ancestrais de Jair Bolsonaro. Vida pessoal. Posicionamentos. O primeiro militar condenado por prática de durante a ditadura. Tornou-se conhecido por suas posições, por classificar-a como prática legítima, e por várias outras, as quais lhe renderam cerca de 30 pedidos de cassação e 3 condenações judiciais. Vida pessoal. Casamentos e religião. Jair Bolsonaro foi casado 3 vezes. Condecorações. Condecorações. Em 11 de fevereiro de 2019, Bolsonaro recebeu o prêmio Personalidade do Ano de 2019,
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.